Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que fale ao seu coração da mesma forma que falou ao meu. Esse mês foi um mês muito especial, apesar de não ser o mês das mulheres, né? O pastor está se redimindo, né? Porque no mês das mulheres, nenhuma mulher pregou, né? E aí, nesse mês, ele resolveu, colocou mulheres para estarem pregando, menos no dia da ceia, que eu acho que foi o pastor mesmo que pregou, que foi um pastor. Mas interessante que ao longo desse mês, o Senhor trouxe mensagens que falam a respeito do nosso coração, dos nossos sentimentos. Mensagens que foram gradualmente tratando de assuntos e de coisas que acontecem conosco quando nós nos sentimos perdidos ao longo da nossa caminhada cristã. Né? Primeiro a Mônica, foi Mônica primeiro, não foi? Foi. Mônica pregou sobre os discípulos no caminho de Emaús. E enquanto eu falo, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. E a Mônica pregou sobre os discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos estavam caminhando para um lugar contrário de onde Jesus tinha dito para eles ficarem. O Senhor falou com eles: ficai em... Ficai em... Isso, povo entendido de Bíblia. Todo mundo ouviu a mensagem dela e lembra. Ficai em Jerusalém até que do alto venha quem? Vocês vão ser revestidos de poder. Até que do alto venha o Consolador. Vocês vão ser revestidos de poder. Fiquem onde eu estou dizendo para vocês ficarem. E aí depois... Lurdinha veio e pregou. Depois, segunda foi a Lurdinha, não foi? Foi. Lurdinha veio e pregou. E aí os discípulos no caminho de Emaús, uma coisa que eu notei, eles estavam em pânico. Quantos aqui já tiveram uma crise de pânico? Você não sabe onde você está, o que você devia estar fazendo. Você esquece o nome das pessoas. Você entra num desespero, dá uma suadeira, suas vistas ficam ruins. Você entra em pânico, muitas vezes você entra... Quem já teve um pânicozinho leve, tipo, não sei o que eu vou fazer agora? E normalmente, quando a gente entra em pânico, a gente se volta para coisas que são familiares para a gente. Quando você entra em pânico, você procura um ponto de referência para poder sua mente voltar ao normal. E os discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles fizeram exatamente isso. Jesus tinha morrido. Eles estavam desesperados. Eles iam ser perseguidos por causa disso. Jesus tinha morrido e, pior ainda, o corpo dele tinha desaparecido. E aí os discípulos voltaram para suas casas porque eram lugares familiares. Então, diga comigo, os discípulos entraram em pânico. Quando Lurdinha pregou, ela falou sobre a história de Elias e ela falou sobre o período de depressão que Elias enfrentou. Logo após uma vitória, porque antes ele tinha feito orações em Israel, desceu fogo do céu, matou 450 profetas de Baal e 400 profetisas, né, no total de 750, matou aquele povo todo com fogo do céu e mostrou que Deus era o Deus de Israel. Depois ficou com medo de uma mulher só. Uma mulher só. E entrou em depressão. Eu entendo que Elias teve um cansaço, um desânimo logo após uma vitória. Lembra a música da Ludmilla? Lembram? Cansaço, desânimo logo após uma vitória. E ele ficou cansado. E a gente às vezes fica cansado. Não é só na vida espiritual. Na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente fica cansado. E Elias entrou em depressão. E mais uma vez ele fez o quê? Foi para o caminho onde Deus não mandou. Depois ele teve que voltar. Ele andou 40 dias pelo deserto. Como que Elias terminou o seu ministério? Pode falar, Breno. Hã? Ele passou a capa e fez o quê? Subiu na carruagem de fogo. Um homem que foi transladado aos céus teve que voltar 40 dias a pé pelo deserto.
Deus podia ter feito a mesma coisa que fez quando ele foi transladado, sim ou não? Sim. E aí ele teve que voltar 40 dias pelo deserto. Lídia veio, pregou e falou sobre esperar com paciência no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Diga comigo, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ela falou, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de quê? Lodo, pecado. Era um homem que se encontrava novamente num lugar onde não deveria estar, porque ele deixou que a ansiedade tomasse conta dele. Então, ao longo desses 3 domingos, nós falamos sobre o pânico, nós falamos sobre a ansiedade, nós falamos sobre depressão, coisas que nossa alma sente, coisas que nossa alma sofre quando nós perdemos a direção. E qual é a direção da nossa vida? Vira para quem está perto de você e fala assim: unção. Unção. Diga, poder de Deus. Ouvir a voz dele. Quando a gente entra em pânico, quando a gente está com ansiedade, quando a gente está com depressão, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente perde o rumo, a gente perde a direção. Às vezes nós temos a estratégia pronta, preparada na nossa mente, mas falta unção. Às vezes estamos até no caminho certo, mas de repente, no meio do caminho, nós ficamos tão satisfeitos com o que nós estamos fazendo, e tão confiantes com a força de nosso braço, que nos falta unção. Quero ler com você lá, ó. Né? 2 Reis, capítulo 6, diz assim: certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, ele gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. E quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho, jogou na água, fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. O homem estendeu a mão e o pegou. Tem histórias na Bíblia que eu leio e faço. Faz sentido? Faz sentido contar por que um machado caiu na água? Eu perco dinheiro todo dia. Eu perco um monte de coisa todo dia. Faz sentido? E você fica assim, gente, no meio de uma história de um profeta que ressuscitou, né, pessoas, que fez milagres extraordinários, que até quando chamaram ele de careca, mandou a ursa ir lá e comer os meninos. Um homem que tinha poder de Deus na vida dele, aí vai no meio disso tudo, conta uma história simples assim. De repente um machado cai na água. E aqueles homens, eles estavam na escola de profetas, provavelmente a escola de profetas que foi fundada no tempo de Elias, continuaram se reunindo. No meio da caminhada deles, a escola de profeta era para que eles aprendessem, recebessem unção de Deus. No meio da caminhada deles, eles decidiram, olha aqui, o lugar onde nós estamos está pequeno demais. É muita unção, é muito poder, é muita estratégia. Esse lugar está pequeno. Quem aqui começou na igreja quando a igreja era só do batistério para lá? Não fiquem com vergonha. Não, Breno estava aqui não. Era do batistério para lá. Quem aqui estava na igreja? Aí os nossos pastores oraram, né? Na época o pastor Cupertino não estava aqui não. A gente orou e falou: Senhor, esse lugar está pequeno demais. Vamos sair, construir um lugar maior.
Aí construiu de lá do batistério até aqui na porta, beleza? Quem estava aqui? O que acontecia nos nossos cultos? Ficava a gente pendurado pela janela, os adolescentes fugiam para o pátio, não é? E ficava a gente pendurado pela janela. E aí o pastor virou e falou assim: vimos que o lugar onde estamos está pequeno demais, vamos fazer o quê? Alargar as tendas da nossa habitação. Agora olha para quem está perto de você e fala assim: está faltando gente aqui. Nós fomos alargando, crescendo. Era muita unção, é poder, é muito culto, muito isso. Os cultos ficavam lotados. Lembra da época do Marculino? Que ele vinha com um cajado e batia na cabeça dos outros? Batia mesmo. Você chegava, ele batia. Era igual nossas tardes aqui do clamor. 3 horas da tarde, lotada a igreja. Lotada. E as pessoas vinham atrás de quê? Cura, libertação. É para mim, eu quero mais, eu quero mais. E o que nós fizemos com essa unção que nós recebemos? O que nós fizemos com a unção que nós recebemos ao longo da nossa caminhada cristã? A pergunta que eu faço para a igreja nessa noite: há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quantos dias? Quantas semanas? Quantos meses o fogo de Deus não cai sobre a sua vida? Ou será que você nunca sentiu essa presença e essa unção antes? Há quanto tempo? Diferentemente daqueles homens que falaram: esse lugar está pequeno demais, vamos crescer, vamos alargar, precisa ganhar mais gente e fazer isso. Os discípulos que permaneceram em Jerusalém estavam reunidos no lugar que chamava cenáculo. Fala comigo, cenáculo. Cenáculo era uma sala de jantar íntima, provavelmente do tamanho da que Jesus se reuniu com os discípulos. Diz que lá tinha aproximadamente 120 pessoas, mas eu não consegui verificar essa informação completamente. Estavam reunidos num lugar pequeno e de repente veio um vento do céu e começou a soprar sobre aquele lugar enquanto eles estavam fazendo o quê? Orando, buscando por unção. Eles estavam exatamente no lugar onde Deus falou para eles ficarem. Eles não foram para um lugar maior, eles não pensaram em alargar nada. Eles só queriam estar onde a unção estava. Pegou a senha, né, Juca? Fala para quem está perto de você, ou então fala para si mesmo: eu preciso estar onde a unção está. Não foi tão fraquinho, ninguém quer ficar onde a unção está, não, né? Então vamos lá, eu preciso estar onde a unção está. Ai, irmã, ela está em mim. Para onde eu vou, ela vai comigo. E você tem sido revestido de poder onde você está? O Senhor tem te revestido de poder lá no seu serviço? O Senhor tem te revestido de poder com a mesma intensidade quando você está assistindo o culto pela internet do que quando você está sentado aqui? Porque domingo passado, quando eu vi o mover de Deus, eu fiquei: Deus, é só no dia que eu não vou, né? Sacanagem, Deus. No dia que eu não vou, não é. Vocês já passaram por isso? Você está em casa assistindo a live e de repente começa aquele mover na igreja, o povo falando em línguas. Quando você vê assim que o pastor fica caladinho, fica tudo em silêncio, provavelmente Deus está falando alguma coisa no meio do povo. Você fala: é só no dia que eu não vou. Eu preciso estar aonde a unção está. E os discípulos estavam reunidos e veio sobre eles línguas repartidas como línguas de fogo. E eles foram todos cheios do Espírito de Deus. E em consequência disso, Pedro saiu de lá e em uma pregação, 3.000 almas foram convertidas. É a respeito do tamanho do lugar onde nós estamos ou é a respeito da unção? Pode falar alto, a unção. A unção que repousou sobre eles é a mesma que deve repousar sobre nós. E ela quer repousar sobre nós. Mas ela vai vir para aqueles que buscarem.
Os discípulos de João ficavam maravilhados com o batismo para o arrependimento. E ele falou assim: eu batizo vocês com água no Jordão, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia inteira fala: você precisa de fogo. A gente canta corinhos aqui falando que precisamos de fogo, que ainda tenho fome, que eu tenho lenha, o fogo dos seus olhos, mas a gente não dá lugar para que esse fogo nos consuma. A gente só quer ouvir falar sobre ele. Deus quer se derramar sobre nós com poder, fazer a gente ser arrebatado do chão. Isso não significa que estamos em pecados, não, mas significa muitas vezes que estamos apáticos ao mover de Deus. Nós perdemos foco muitas vezes nas profecias que Ele tem a respeito de nós. O que a Bíblia fala sobre nós? Que nós somos nação santa, eleita, que mais? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Ele nos chamou para sermos transformados segundo a imagem do seu Filho. E o Filho dele, onde ia, junto com ele estava a unção e a virtude. Unção saía dele. Aqueles homens que estavam com Eliseu, eles meio que perderam o foco. Não, vamos aumentar, vamos crescer o nosso ministério. Eles tinham uma estratégia boa. Não era ruim, não. Mas olha só que interessante. Por garantia, eles chegaram e pediram a bênção do homem de Deus. Olha, nós estamos querendo construir um lugar maior, porque o lugar onde nós nos reunimos é muito pequeno. O que o senhor acha? Sabe, igual quando você chega para o seu marido e fala assim: olha aqui, eu fui lá, consultei o pedreiro, fiz o orçamento, deu tanto e estou querendo reformar a casa. Mas o que você acha? Já foi lá, já passou o cartão, já fez tudo e depois vira para ele: mas o que você acha? Não é mais ou menos assim? Não, nenhuma mulher que nunca fez isso. Nunca, né? E aí, o que acontece? Eles chegaram para o homem de Deus e falaram: nós decidimos que esse lugar está muito pequeno. E aí ele falou: tudo bem, pode ir. Aí o que eles fizeram? Não, peraí, mas para o negócio dar certo, quem tem que estar no negócio? O homem de Deus, ou seja, Deus tem que estar no negócio. Aí falou: o senhor bem que podia ir com a gente, né? Porque se ele fosse com eles, era garantia de sucesso. A estratégia estava toda montada, olha que bacana. Eles sabiam o lugar, eles queriam estar num lugar maior. Eles sabiam onde eles iam construir, a margem do Jordão. Eles pediram permissão para o homem de Deus, o plano perfeito. E para assegurar que a coisa ia dar certo, falou: vem com a gente. E aí Eliseu falou: eu vou. E o que acontece? Na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, nós temos um plano perfeito. Eu vou amar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças e de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu vou servir na igreja para tudo que me pedirem, eu vou ajudar e está tudo certo. E a minha salvação está garantida. E quando a trombeta tocar, eu vou subir, vou morar no céu, sem conhecer o dono da casa. Acontece que a vida espiritual, ela não é assim, não. E quando acontecem pequenos dissabores, e quando vem alguns saculejos, e quando acontece alguma coisa pequena, igual aconteceu com esse moço aqui, a gente perde o foco e fala: ai, meu Deus! Então vamos continuar lendo. Versículo 4, que é a fórmula do sucesso que eu disse para vocês, né? Eu irei, né? Que ele falou no versículo 3. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores. Ou seja, plano perfeito, estou lá. E começaram a trabalhar.
Quando nós estamos trabalhando, fazendo algo, caminhando, vivendo apenas na força do nosso braço, em algum momento a coisa dá errado e desanda. E a Bíblia narra que ele estava lá trabalhando, quebrando a madeira, estava derrubando, e de repente, em outras versões, a minha fala assim, ó, enquanto cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Em outras versões assim, enquanto cortava uma viga, a de vocês é assim? Enquanto cortava uma viga, quem aí mexe com construção, normalmente ela serve para quê? Sustentação, diga comigo, sustentar. Quando ele bateu na viga, ou seja, naquilo que dava sustentação, o ferro do machado voou longe. Isso significa que ele já estava batendo, trabalhando, fazendo, confiando na força do próprio braço. E muitas vezes em nossa vida nós também fazemos assim. Ficamos tão autoconfiantes. A coisa está dando certo. Deus está me prosperando. Na igreja eu prego, eu faço louvor, eu isso, eu aquilo, eu. Onde está a unção de Deus em tudo isso? Porque aqui quando o machado caiu na água, o corte se foi, o machado ficou inútil. Em que momento, na minha vida espiritual, nós perdemos o corte? Em que momento em nossa vida a unção se foi e nós confiamos na força do braço? E geralmente quando isso acontece, nós fazemos como os discípulos de Emaús, nós fazemos como Elias fez, nós fazemos como o salmista e entramos em um período de ansiedade, depressão e pânico, porque estávamos confiando na força do nosso braço, mas na hora que o cabo do machado pega na viga, ou seja, que a sua sustentação vem ao chão, o que é que a gente faz? A gente entra em pânico, a gente treme, a gente perde o rumo e todos aqueles planos que a gente tinha feito não valem de nada. Uma história tão simples. E o Senhor nos pergunta nessa noite, em que momento? Há quanto tempo não choramos? Há quanto tempo a unção de Deus sobre as nossas vidas já se esfriou e nós não percebemos? Ali ele fala assim, olha, quando o ferro do machado voou, ele fala assim, ai meu Senhor, ai de mim. Lembra que Isaías falou, ai de mim, eu não sou nada. Geralmente quando eles falavam assim, ai de mim, tem misericórdia, Deus. Ai de mim, o machado era emprestado. Naquele momento ele reconheceu que aquele trabalho não poderia ser feito. Ele reconheceu que a unção que deveria repousar sobre ele, que a unção que deveria repousar sobre aquele trabalho era emprestada, não era dele, que na força do braço ele nada ia conseguir fazer. Deus está nos falando nessa noite, igreja, Ele ama quando a gente trabalha, Ele ama quando a gente está em sintonia com o coração dEle, mas Ele ama muito mais quando a gente sente a presença dEle. Quando a gente reconhece que nada pode ser feito sem a unção. Quando Ele diz, ai de mim, era emprestado, a unção era emprestada. Aquilo que vai fazer com que essa obra vá para frente era emprestado. Não é meu. Não vem de mim, vem do alto. Talvez nessa noite você esteja pensando, mas está tudo bem com a minha vida. Mas o Senhor vai nos incomodar e vai te dizer, está tudo bem, mas o que está bem poderia estar muito melhor. E o que está indo mal poderia estar cheio da unção de Deus. Cutuca quem está perto de você e fala, você está entendendo? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido para você? Ai de mim, meu Senhor! Quem sou eu?
Eu não tive zelo com a unção que Deus me deu. Profetas dessa casa, há quanto tempo o Senhor não te levanta com poder e autoridade para você falar o que você deve falar? Há quanto tempo tem sufocado a voz de Deus dentro de você? Quantas vezes o seu eu tem impedido que o Espírito de Deus flua? Igreja do Senhor, quantas vezes tivemos nos cultos louvores como o de hoje, apenas para exaltar o nome do Senhor, e nós ficamos calados no banco, esperando que algo sobrenatural acontecesse, sendo que a unção e o mover do sobrenatural tem que partir de nós, da nossa busca. Os homens e discípulos que estavam reunidos lá em Jerusalém, eles estavam orando, buscando, pedindo, clamando. Eles não estavam trabalhando. Eles podiam estar pelas ruas falando para lá e para cá, falando para lá e para cá. Olha, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Não, eles foram buscar até que do alto fossem revestidos de poder. Por que nós estamos vindo aos cultos aos domingos, às quartas, às sextas-feiras? Por que estamos vindo à igreja? Por que estamos vindo a este lugar? Se não para exaltar o nome de Deus e buscar poder. Diga: eu preciso de autoridade. Eu preciso ser revestido de poder. Em que momento, Deus, eu parei de ouvir a sua voz? Em que momento, Senhor? Como foi que eu perdi? Talvez você esteja sentado aí e pensando: eu nem sei em que hora foi. Quando eu perguntei há quanto tempo você não chora na presença de Deus, isso é o mínimo. Quando o Espírito de Deus, ele nos renova, tem gente que ora, tem gente que grita, tem gente que pula, tem gente que fala em línguas, tem pessoas que choram e tem gente que não sente nada, não é? Que só fica quietinho, vendo mover, sentindo a unção. Mas Ele está onde a unção está. E Ele está em comunhão conosco e buscando a mesma unção. E eu pergunto, igreja, há quanto tempo nós perdemos o fio do corte? Há quanto tempo nós perdemos o machado? Há quanto tempo não sentimos a unção de Deus se manifestar furiosamente sobre nós? Os meninos que foram no encontro comigo, depois que vocês voltaram, vocês continuaram sentindo a mesma unção e choraram na presença de Deus? Porque eu vi meninos chorando lá compulsivamente. E o Senhor nessa noite fala: há quanto tempo? Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro das igrejas de Apocalipse que nós estudamos aqui na nossa série na quarta-feira. Há quanto tempo? Volta de onde você caiu. Porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz. A palavra de Deus é tão atual, mas tão atual que cartas escritas para igrejas no início dos tempos, né, na época de João, no primeiro século da história, elas servem para nós hoje. E quando o homem falou: ai de mim, o machado era emprestado, o que o homem de Deus respondeu para ele? Onde caiu? Onde? Pode parecer uma pergunta muito simples, mas eu pergunto para a igreja nessa noite: onde caiu? Igreja de Éfeso, onde você caiu? Volta para o primeiro amor. A última igreja que foi pregada, ele falou assim: eu estou a ponto de te vomitar. Você não é fria nem quente. Quem dera você fosse uma das duas coisas. Porque você é morna e eu estou a ponto de te vomitar. Cada uma das igrejas teve uma advertência, porque elas tinham perdido a unção. Eram igrejas grandes, eram igrejas prósperas. Teve igrejas que João escreveu assim, Jesus dizia a elas: você é rica, mas na verdade você é pobre. Pobre de espírito. Você não tem unção. Você aceita qualquer tipo de doutrina. Você questiona seus líderes.
Você é uma igreja promíscua, adulterando com outros deuses. E aí você pode pensar assim, que é isso, irmã Carla? Aqui nós não fazemos isso não. Aqui não tem isso não. Mas quem disse que o amor às coisas desse mundo não é adultério contra Deus? Quem disse que amar mais o seu dinheiro e o seu trabalho e as coisas que você faz com a força do seu braço não é afastar a unção de Deus da sua vida? Quem disse que nós não traímos o Senhor e vendemos a nossa santidade por migalhas desse mundo? E as igrejas foram falar daquilo, e nós estudamos a 7 aqui, foi uma bênção. Lá em Romanos 12:11 fala assim: não sejais vagarosos no zelo, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Você pode ler comigo? Romanos 12:11. Não sejais vagarosos, diga, no zelo. Vamos de novo? Não sejais vagarosos no zelo. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Para de ser devagar. Deixa de ser morna. Onde foi que o ferro caiu? Volta lá para onde? Eliseu indica o problema que deve ser enfrentado, e na maioria das vezes a gente corre disso. Quando ouvimos palavras como essa e fala onde foi que eu caí, onde foi que eu errei, já é tarde demais. Mas Deus está chamando a igreja hoje, nessa noite, para um conserto. Não perca tempo, não deixa para falar depois, ai de mim, eu perdi a unção de Deus, eu perdi aquele mover. Não deixa para depois. Não deixa para ficar depois se lamentando e falando, eu podia ter feito algo. Ah, Senhor, por que, Deus? Por que que eu deixei minha vida espiritual esfriar? Não, Ele está chamando hoje, arrependa-se. Arrependa-se. Essa era a mensagem que Ele deixou para as 7 igrejas no Apocalipse. E é a mesma mensagem que nós pregamos ao longo dos séculos. João pregava no deserto e a mensagem dele era simples: arrependa-se. Diga comigo, arrependa-se. Eis que estou na porta e bato. Aquele que abriu, eu entrarei, eu vou cear com ele. Mas arrependa-se. Arrependa-se. Nós estamos dia após dia golpeando com a força do nosso braço. E o Espírito Santo batendo na porta. O Espírito Santo batendo na porta. Nós perdemos essa conexão. E aí na hora que a gente bate na viga de sustentação, que a casa balança, aí a gente começa, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com isso. Não que seja pecado. Amém, igreja? Vou nem entrar no mérito da coisa, há questões e questões. Mas tem época da vida da gente que a gente perde o foco e entra em pânico e fica com ansiedade, porque a gente esquece que a unção de Deus tem que vir primeiro. A unção de Deus tem que vir primeiro. Pergunta, não precisa responder. Quando acontece algo ruim na sua vida, no seu dia a dia, você fala glória a Deus ou você solta um palavrão, nem que seja mentalmente? Entende? A unção tem que vir primeiro. A primeira coisa que você faz, mas que... E aí uns travam e outros soltam, e outros vão além. Na força do nosso braço. E estamos golpeando. E quando nós perdemos essa conexão, mais uma vez eu repito, a gente caminha para Emaús, a gente caminha pelo deserto, a gente vai para o charco de lodo, a gente fica igual um cachorro que vai lá, vomita e depois vai comer do próprio vômito. A gente procura agiota, a gente procura tudo.
querendo fazer na força do nosso braço. Queridos, eu estava esses dias aí para trás, pensando em coisas, em planos para a minha vida, a estratégia estava perfeita, ok? Chamei Deus para participar do negócio, beleza? Orando, não, Senhor, eu entrego diante do Senhor, sabe? Mas é isso que eu quero, né? Tipo assim, eu quero, Deus, se o Senhor quiser comigo, melhor ainda, né? Mas, né, Deus abençoe, e orando, eu estava ficando tão ansiosa, que eu estava preocupada com uma coisa que eu já tenho. Eu estava nervosa e ficando ansiosa, dando crise de ansiedade com uma coisa que eu já tenho. Golpeando a árvore, golpeando a madeira com a força do meu braço. Para quê? E eu me esqueci que a unção vinha primeiro. E aí eu cheguei em casa e eu falei assim, Senhor, tudo que eu for fazer na minha vida agora, eu quero que o Senhor mande na minha porta. Porque o lugar onde eu estou caindo, e quando a gente fala que a mensagem fala com a gente primeiro e depois a gente traz para a igreja, é verdade. Eu falei assim, porque eu estou reconhecendo que o lugar onde eu caí foi na minha arrogância de querer resolver os meus problemas sozinha. E aí eu acabei inventando problema que eu não tinha. Na ansiedade da gente de crescer na vida, a gente inventa coisas que não precisa. Fazendo devocional diário, né, a leitura da Bíblia em um ano, aí tem um provérbio que fala assim, eu não quero que o Senhor me faça rico e nem pobre, porque se eu for pobre, eu vou acabar roubando e desonrando o nome do Senhor. E se eu for rico, eu vou acabar negando o Senhor, porque eu já tenho o suficiente, eu não vou precisar do Senhor. Me dê apenas aquilo que eu necessito. E a gente vive em estado de ansiedade porque a gente não quer o que a gente necessita, a gente quer mais. Senhor, unção, diga mais unção, Senhor. Mais unção, Senhor. E aí eu falei com ele, Senhor, o que o Senhor quiser para a minha vida e para o meu futuro, eu quero que venha na minha porta. Na minha porta. Eu agora só aceito, eu só compro, eu só vendo, eu só faço, se o Senhor mandar na minha porta. Tá difícil, não vou falar que você está fácil não. Tá difícil, porque tem hora que eu me pego fazendo planos. Mas eu falei, Deus, as oportunidades vindas do Senhor vão bater na minha porta. A questão toda é, o Senhor nessa noite fala, onde caiu? E aí o rapaz apontou o lugar para ele. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho, jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Na escola a gente aprende que madeira flutua e ferro afunda. E o nosso Deus, quando a unção dele está presente, ele faz com que as coisas da física se tornem irracionais. Ele faz a madeira afundar e o machado e o ferro flutuar. Ele faz. É uma demonstração de que a unção vem primeiro. Eu é que estou te dando. Eu tiro, eu dou, eu retomo. E o Senhor nessa noite está falando para a igreja, eu te dei, você não teve zelo, você perdeu, eu te dou novamente, desperta, se arrependa, a unção vem primeiro, aleluia, aleluia. É interessante os elementos usados nessa passagem, o ferro afundou. E Eliseu foi lá e pegou um trem assim, muito sem sentido, pegou um galho e jogou lá. E o galho afundou. Sem sentido não. Porque Lucas 9:23, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é feita de quê? Como eu recupero a unção? Negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo. A unção vem primeiro. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e sigo. Eu paro com os meus planos, eu paro com as minhas estratégias. Eu vou orar, eu vou ficar em Jerusalém, eu vou buscar, não importa o tamanho do lugar, o que importa é a unção. Quando Salomão fez o templo lá em Jerusalém,
Na primeira vez que eles foram orar e consagrar as ofertas no templo, a nuvem de Deus, da presença dele, a Shekinah do Senhor, que eles falam, encheu o templo de tal forma que eles não conseguiram entrar. Eles não conseguiram entrar. Construir um mega templo. Sabe o que Deus falou com eles? É para mim? Então é só eu que vai caber lá dentro. E aí a Shekinah de Deus entrou e encheu aquele lugar e eles não conseguiram entrar. E eles sentiram a glória de Deus de tal forma que ninguém conseguiu ficar de pé. E lá em Atos 2 eles estavam num lugar pequeno, 120 pessoas abarrotadas numa sala. E a unção de Deus veio sobre eles, de forma que as pessoas que passavam do lado de fora achavam que eles estavam tudo doido, embriagados. Mas cada um ouvia como se fosse em sua própria língua. E foram todos cheios do poder de Deus. E pregaram o evangelho e levaram a palavra. Mas eles foram cheios para realizar os planos pessoais, igreja. Fala mais alto. Eles foram cheios para serem homens ricos e prósperos e influentes. Eles foram cheios para construir templos enormes igual as igrejas lá da Ásia Menor? Não. Eles foram cheios para pregar o evangelho. Ele falou, ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Eu estou chamando vocês para me seguir. Negue-se a si mesmo, pega esse pedaço de madeira, pega essa cruz. Já aconteceu com vocês algo sobrenatural? Em que a pessoa fez um negócio assim, meio que para as pessoas assim, não tem sentido, igual assim, eu achei muito legal. Jéssica e Jonatas, quando compraram a casa deles, chegaram para mim, para o Darley, e falou assim, a Jéssica falou assim, essa chave aqui, Darley, a minha mãe me deu. E ela falou que era a chave da minha casa. E hoje, como eu estou entrando na minha casa, vou morar na minha casa, eu estou passando ela para você. É uma coisa boba, é ou não é? Não, vocês estão vendo todo o significado. Pegar uma chave velha, que eu não sei nem de onde veio, e entrega para outra e fala assim, está simbolizando a chave da sua casa nova. Aleluia. A Adriana, antes de ter o carro, ela comprou o chaveiro. E falou assim, esse aqui é o chaveiro do meu carro. E ficou com o chaveiro guardado não sei quanto tempo. 1 ano. Depois o carro veio, ela está lá com o chaveirinho dela. Esse aqui, aí ela testemunha, esse aqui. Foi o que Eliseu fez. Foi o que Deus levou ele a fazer. Pegou o galho, jogou na água e o machado flutuou. E aí Eliseu virou para ele, agora, pegue-o. Pegue-o. Primeiro o homem teve que reconhecer que perdeu a unção. Depois ele teve que reconhecer o lugar onde ele caiu, onde o machado caiu, onde ele perdeu aquela unção. Depois Eliseu falou assim, agora você vai lá e pega. E teve que ter disposição. E o homem estendeu a mão e o pegou. E o Senhor nessa noite nos convida a mesma coisa. Abandone os planos da força do seu braço. Vem aqui e toma de volta a unção que um dia eu prometi sobre a tua vida. Abandona todos esses seus planos, esses seus sonhos com as coisas deste mundo. Eu vou fazer muito mais. A palavra dele fala que o homem faz planos. A resposta certa vem da boca de... O homem traça os caminhos, mas é Deus que lhe conduz os passos. Os planos dele são mais nobres. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Não é sobre coisas materiais que eu estou falando nessa noite. Mas o Senhor quer trazer para nós um tempo de refrigério. O Senhor quer nos livrar da ansiedade. O Senhor quer nos livrar da depressão. O Senhor quer nos livrar do pânico e trazer sobre nós um tempo de refrigério. Fala com quem está perto de você assim. Porque onde há unção, olha no olho dele. Porque onde há unção, há refrigério.
Quando Pedro pregou e 3.000 almas foram salvas, no meio da pregação ele falou: Deus quer trazer sobre Israel tempo de refrigério. E as pessoas que creram, aceitaram a Cristo e foram batizadas, Ele quer trazer, isso está lá em Atos 3, Ele quer trazer para nós tempo de refrigério. Nós temos tantas convicções sobre nós, sobre as coisas que nós fazemos. E Deus quer que a gente abandone nessa noite a lei do natural e viva no sobrenatural. Amém, igreja?